dando continuidade ao nosso curso de Inteligência Artificial aplicada à segurança do trabalho. Agora a gente vai ver o módulo de número 5, aonde a gente vai aprender como criar e como trabalhar imagens. Esse módulo é um dos módulos mais simples e mais básico. Por quê? Porque a criação e a edição de imagem, ela já está bem mais dominada no mercado, porque todo mundo hoje já consegue criar uma imagem, ainda que seja um prompt mais raso possível, a IA ela já consegue entregar um resultado bem assertivo, baseado no prompt que é inserido nela. Para a gente entender um pouquinho melhor, a IA ela utiliza algoritmo avançado para criar as imagens a partir das descrições inseridas em textos ou modelos pré-definidos e gera ilustração, gráfico ou foto com alta qualidade. Tem também a questão do fundo, dos backgrounds, né? A IA ela identifica e separa automaticamente o objeto principal, utilizando técnica de visão computacional e reconhecimento de padrões. Então, a IA ela consegue identificar com os algoritmos o que está no primeiro plano e o que está lá no segundo plano. Então, ela consegue ter essa assimilação. Opa, eu quero tirar o segundo plano e deixar somente o primeiro plano. Ou eu quero modificar o segundo plano e deixando o primeiro plano ali intacto. Ela consegue ter essa visão, essa noção dimensional, o que está no primeiro plano, o que está no segundo plano, o que está na frente, o que está atrás, ela consegue ter essa assimilação. E o processo é rápido, preciso e funciona para todas as fotos, das mais simples às mais complexas, e entrega arquivo pronto para edição ou uso em diversos contextos. Essas ferramentas tornam tarefas criativas e de edição mais acessíveis, economizando tempo e garantindo resultado profissional. Então imagine só, alguns anos atrás, para a gente conseguir uma imagem de alta qualidade, a gente tinha que ir buscar dentro dos bancos de dados existentes e a gente ficava muito tempo ali buscando e vendo qual era a imagem que a gente queria para uma determinada aplicação. A gente queria criar um treinamento de EPI. Aí a gente ia lá no banco de dados do Google ou do qualquer outro banco de dados que tem na internet. A gente ia lá, pegava aquela imagem, adaptava ela ao nosso contexto do treinamento, etc. Despendia um pouco de tempo. Agora, com a IA, a gente consegue já reduzir esse tempo. Eu já consigo personalizar a imagem para o determinado nicho que eu quero. Então, se eu quero fazer um treinamento de IPI e eu quero a imagem de um óculos incolor, eu já consigo criar essa imagem e ver qual é o resultado que a IA me entrega. Eu coloco essa imagem já dentro do meu treinamento. Eu quero fazer um treinamento de trabalho em altura. Eu quero uma imagem de alguém trabalhando numa escada. Não sei, a escada é amarela. A gente consegue personalizar. E a inteligência ela consegue me entregar esse resultado e eu já consigo ficar bem mais dinâmico a edição. Esse módulo de criação de imagem é um módulo bem mais básico, porém ele é bem aplicado, porque hoje em dia tá muito simples a criação de qualquer imagem. Até a minha filha de 5 anos já consegue criar uma imagem utilizando a IA só com um comando de voz. Ela vai lá, clica lá no áudio e fala para o aplicativo qual é a imagem que ela quer, como que ela deseja, o cenário que ela deseja e a inteligência já entrega para ela a imagem pronta. Então está muito simples hoje criar uma imagem com qualquer ferramenta que tem disponível no mercado aí, inclusive as mais populares, elas estão mais se aperfeiçoando cada dia mais. Tem algumas que estão surgindo, elas ainda não conseguem ter um resultado melhor como as que já estão no mercado. Então, o Gemini, AI, Copilot, o próprio GPT já gera imagem, tem o Leonardo,
tem a Dólar, tem várias no mercado, tem o Canva. Então, esses que são mais populares, a qualidade da imagem já é tão surreal que, vou citar um exemplo, eu criei uma imagem no GPT de alta qualidade e eu peguei essa mesma imagem, joguei dentro do Gemini e pedi para ele analisar se essa imagem era IA ou se essa imagem era real. E tá, a imagem estava tão perfeita que ele não conseguiu mais diferenciar se era real ou se era IA. Ela me falou que era uma imagem real. E, na verdade, eu tinha criado ela com uma inteligência artificial. Então, olha só a que nível já está a questão da geração de imagem. E assim também para vídeo. O vídeo também está numa qualidade surreal. Então, a gente vai ver algumas ferramentas hoje aí. A gente vai ver o Canva, o GPT, a gente vai explorar um pouquinho também o Gemini. Pode dar uma entradinha também lá no Leonardo. Mas tem eu coloquei essa ferramenta aí, Remove BG, é para a gente explorar um pouquinho de tratamento de imagem. A gente tirar o fundo, colocar outro fundo, melhorar ali o fundo. É uma IA grátis. Então, meus amigos, vamos praticar, vamos colocar a mão na massa, trabalhar imagens na IA. Vamos lá? Então, dando sequência, vamos colocar em prática agora criação de imagem com IA. A primeira que a gente vai usar aqui é o Canva. A gente entra nele aqui. Ele é uma ferramenta onde, para quem trabalha com design, que trabalha com edição e vários outros segmentos, ele é bem completo. A gente vem aqui no modo Canva IA, imagem, a gente vai colocar um prompt. Lembrando, se eu não tenho uma boa imaginação para prompt, eu posso vir aqui no GPT e colocar aqui, ó, um prompt, crie um comando para gerar uma imagem de uma pessoa trabalhando em uma escada amarela, tipo marinheiro, com EPI adequado e um ambiente organizado dentro de uma fábrica de papel. Pronto. Então ele vai me dar o prompt, eu vou jogar lá dentro do Canva e o Canva vai gerar a imagem. Ó, ele me deu aqui um comando para o Midjourney, para o Leonardo, para o Dale, Pixverse ou similar. Ó, aqui, ó, já me deu aqui. Então vou jogar lá dentro do Canva. Crie uma imagem de. Pronto, aqui ele já vai gerar. Vou até copiar esse prompt aqui. Aqui ele vai gerar a imagem. Enquanto ele está gerando aqui, a gente vai usar esse mesmo prompt para o próprio GPT. Vamos usar o GPT aqui para criar uma imagem. Está criando aqui, ó, já criou, tá vendo? Aqui ele me deu uma, duas, três, quatro opções. Ó, a primeira opção, aqui numa escada, numa fábrica de papel, ele está com todos os EPIs, esse cinto dele aqui está meio fora do padrão. Mas, aí aqui a outra. Ó, essa aqui já está, vendo? Tá mais clara. Olha só a qualidade que é a imagem. Tá vendo? Aqui ele está na ponta da escada. Bora ver a outra aqui. Ó. Então, esse aqui foi o resultado dentro do Canva. Vamos ver lá dentro do próprio GPT o resultado que ele vai me dar. Cria uma imagem de um trabalhador realizando atividade, escada, tal, tal. Ele vai me dar outro resultado. Vamos usar aqui o Gemini. Vamos usar aqui o Gemini para ver qual é o resultado e como que vai ficar a imagem com esse mesmo comando, esse mesmo prompt.
Deixa eu abrir aqui o Leonardo IA para ver a qualidade que é também dentro do Leonardo. Ó, já está gerando. O GPT ele gera 3 imagens grátis, depois ele já vai colocar para você ser instigado a assinar. Então vai me dar um resultado aqui. Bora olhar aqui o Gemini, criar imagem, vou colocar o prompt e ele vai me dar o resultado. Aqui o Leonardo está abrindo, vou acessar ele a primeira vez aqui nesse usuário. Ó, o Gemini já me deu o resultado aqui. Bora ver o GPT, está processando ainda. Ó, vendo? Colocou ali uma fábrica menos iluminada, mas o resultado é o que a gente pediu, né? Um cidadão subindo uma escada, tipo marinheiro, uma escada amarela, aliás, com EPI dentro de uma fábrica de papel. Bora ver o GPT se ele já processou, está processando ainda. O Leonardo vai abrir aqui, colocar para criar imagem. Vou digitar o texto, crio uma imagem, pedir para acessar. Já o GPT está processando ainda. Ele está pedindo para cadastrar o usuário. Ó, aqui o Gemini. Esse aqui é o resultado do Gemini. Ó, subindo na escada com todo o EPI, certo? E agora a gente vai olhar então no Gemini qual é o resultado. Vamos lá, tá gerando. Processando. Ó, o resultado é bem rápido. Olha o resultado. Aqui já é outro tipo de escada. Então foi o mesmo prompt usado no Canva. O Canva me deu 4 opções. No GPT me deu essa opção. No Gemini me deu essa opção. E no Leonardo me deu essa outra opção. Então a gente vê que se a gente, quanto mais a gente explora as ferramentas, mais a gente consegue ter uma infinidade de opções para a gente selecionar. Então, qual dessas aqui é a melhor para ser utilizada em um treinamento para trabalho em altura? Qual dessas seria mais assertiva para um treinamento para trabalho em altura? Então, aqui está o resultado de como criar a imagem. Agora a gente vai ver como a gente pode pegar essa imagem e trabalhar nela, mudar o fundo para colocar em outro ambiente, por exemplo. A gente vê como que a gente pode fazer isso utilizando a ferramenta chamada Remove BG. Vamos lá? Então, meus amigos, dando sequência, a gente vai agora usar a ferramenta chamada Remove BG. É uma ferramenta que é uma extensão do Canva, onde é especificamente para trabalho com imagem. A gente vai abrir aqui uma imagem que a gente criou lá no GPT e a gente vai editar ela. Então aqui ele já vai remover o fundo para mim. Aqui eu consigo colocar ou uma outra foto no fundo, mudar aqui o cenário para personalizar o fundo da imagem, ou eu tenho a opção de colocar uma cor sólida nesse fundo, que às vezes você quer trabalhar algum tipo de treinamento e quer colocar o plano de fundo para combinar com a cor do slide da apresentação, ou quer deixar sem a cor também, pode deixar sem a cor, fica com fundo transparente, porque vai dar um efeito diferente. Então deixa eu até baixar aqui para a gente ver os dois exemplos. E essa cor aqui eu posso colocar cor sólida, colocar esse vermelho aqui, não, colocar o verde. E a gente pode colocar também foto no fundo para deixar ele personalizado. Então, esses foram os 3 exemplos que a gente utilizou para mudar o fundo da imagem. Então, baixou os 3 exemplos aqui. Então, a gente consegue ter toda essa edição aqui dentro
dessa ferramenta chamada Remove BG. Lembrando que ela é uma extensão do Canva. Então, se eu colocar aqui para recortar, para expandir, para adicionar texto, adicionar algum elemento, tudo isso aqui, quando eu clico, ele vai direcionar direto lá para dentro do Canva. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar um elemento aqui, que é algum outro elemento nessa imagem. Então, quando eu clico aqui, vai abrir lá para o Canva. Mas a intenção agora não é essa, a gente vai olhar o tratamento dessa imagem. Beleza? Então, a gente vai ver agora como personalizar essa imagem dentro da apresentação. Vamos lá? Então, só para a gente ver como que ficou o resultado os três diferentes personalização da imagem, do tratamento da imagem. A gente vai inserir essas três imagens aqui dentro de uma apresentação para a gente ver como que fica o layout dela com os três tipos. Esse aqui foi com o fundo transparente, esse aqui com o fundo verde e esse aqui foi com uma imagem de fundo. Então a gente vê, ó, uma imagem só com três tipos de tratamento nela. Então, se a gente for criar uma apresentação e a cor do slide for uma cor verde, colocar o fundo aqui verde, a gente vai conseguir ver a diferença. Vai conseguir ver a diferença. Vou botar isso aqui. Ó, essa aqui é transparente, então qualquer cor ela vai se adaptar. Essa aqui é porque está na cor verde, essa aqui é com fundo com uma foto que eu coloquei lá. Então a gente consegue personalizar a imagem de acordo com o nicho que a gente quer, de acordo com o layout ou o tema que a gente quer de treinamento, de apresentação. E a gente viu o exemplo aqui. Deixa eu tirar aqui o fundo, só para a gente ver uma ideia. Remover. Deixar ele branco. Ó, o resultado que fica. Então, se isso aqui fosse um fundo azul, eu ia conseguir ter um outro resultado. Então, a gente vê que as imagens elas conseguem ser bem dinâmicas utilizando a IA. Esse aqui foi só uns exemplos de tratamento de imagem. Claro, igual eu falei, dentro do Canva ou dentro do Adobe, a gente consegue mudar outro tipo de imagem, a gente consegue inserir texto, personalizar dentro da ferramenta. Então, a gente aprendeu agora aí nesse módulo como criar imagem em algumas ferramentas. A gente utilizou o Canva, a gente utilizou o GPT, a gente utilizou o Gemini e o Leonardo. Então, essas quatro ferramentas que a gente utilizou. Eu coloquei aqui só as mais populares, mas é igual eu sempre falo, existe muitas no mercado com uma infinidade de opções para criar, modular, refazer, personalizar a imagem. Beleza? Então a gente vai ver agora o próximo módulo.